O Papa faleceu e, por mais que a gente ainda esteja em luto, é importante introduzir o discurso teológico no senso comum, aproveitando essa oportunidade para dialogarmos sobre. É muito importante que todas as reverências, todas as homenagens ao Papa Francisco estão em torno da sua militância, do seu posicionamento em uma escalada progressista. O que é isso, Tainara? Uma escalada que vai desconstruir muitos padrões, muitas filosofias, muitos entendimentos do cristianismo sobre a sociedade. Então, o Papa, ele se aproximou da comunidade LGBTQIAPN+, ele se aproximou da população em vulnerabilidade social, ele trouxe muitas temáticas importantes para a discussão da Igreja Católica. E o que isso tem a ver comigo e com você? Absolutamente tudo. Primeiramente, precisamos considerar que a religião, por mais que você não esteja em um grupo religioso, em um dogma religioso, por mais que você não tenha nenhuma religião instaurada, a religião ainda assim vai formar o seu entendimento ético e moral. O que é isso, Tainara? Vamos lá para a história. Sabemos que o Brasil, ele passou por um processo de colonização, né? Com a chegada, com a invasão dos portugueses aqui nesse solo, que já tinha uma população instaurada, que eram os povos originários, os indígenas. Com esse advento, com essa invasão dos portugueses, eles trouxeram com eles a Igreja Católica e o cristianismo em toda a sua forma de dominação. Dominação estamental, dominação do Estado, dominação filosófica, dominação religiosa. Então, todos os insígnias, todos os signos e símbolos do cristianismo, eles perpetuaram em torno do processo de colonização e estão presentes ainda em nossa sociedade brasileira. O Brasil não passou por um processo exclusivo. Então, outras colônias, outras nações passaram por esse mesmo processo através das grandes expedições da colonização que trouxe o cristianismo e toda a sua subjetividade para construir essas novas sociedades a partir desse pilar. Aqui no Brasil, por exemplo, os primeiros centros educacionais, eles foram construídos e formados pelas jornadas jesuíticas. Então, eram os próprios jesuítas, os próprios padres, bispos, que ministravam as aulas e educavam as pessoas, principalmente as crianças. É por isso que a gente fala de um racismo epistêmico. O que é isso, Tainara? O racismo epistêmico, que vai considerar uma filosofia suprema, uma filosofia única, como verdade universal. É por isso que a gente, quando estuda todos esses movimentos, a gente fala muito sobre o universalismo branco, eurocêntrico e eurocristão, que instaurou uma verdade universal a partir da sua ótica. É como se todo indivíduo automaticamente precisasse seguir as cartilhas que mandam o cristianismo. E dentro dessas cartilhas está muito as divergências sobre o que é gênero, né? Então, a partir das escrituras da Bíblia, muitos conservadores da Igreja Católica vão colocar que gênero só está atribuído ao sexo biológico, ou seja, ao pênis e à vagina, né? Então, o que é homem e o que é mulher é construído a partir dessa lógica. Se você tem uma vagina, você é uma mulher. Se você tem um pênis, você é um homem. E o seu nascimento é que vai determinar esse sexo biológico. Ou seja, o indivíduo, ele não tem a oportunidade de alterar como ele se vê na perspectiva de gênero, porque ele nasceu homem, nasceu mulher, e para isso, né, se você altera, torna-se pecado. E se torna-se pecado, você já é do demônio. E todos os desdobramentos que a gente já sabe. É por isso que é tão importante o diálogo que o Papa Francisco iniciou, o estreitamento de relação que ele teve com o público LGBTQIA+,
porque ele considera que o mais importante não é o seu sexo biológico ou não biológico, ou se você alterou o sexo ou não. O que importa para ele é a sua fé. Se você está próximo de Deus, se Deus habita no seu coração, se você pratica o bem, a caridade, o amor e todos os ensinamentos que Deus e Cristo deixou para a gente, é isso que importa para a fé cristã e não a sua orientação sexual. E por isso é tão importante esse movimento que o Papa trouxe, que nós estamos discutindo a partir disso a religião. E como essa religião vai formar o nosso pensamento, o nosso entendimento sobre a gente e sobre o outro. Uma coisa que eu costumo perguntar nas jornadas formativas, né? Eu sou especialista em letramento racial, diversidade de gênero, é quantos amigos e amigas trans você tem? Quantas pessoas trans você conhece? Porque é como se essas pessoas só vivessem nos seus núcleos reservados e que nós, que não participamos desse grupo, a gente não interagisse com essas pessoas. Eu fiz essa pergunta, eu quero que você responda nos comentários. Quantas pessoas trans você tem no seu ciclo de amizade? E o que você considera delas? Poxa, aquela pessoa é uma pessoa legal, essa pessoa é uma pessoa gente boa, ou eu não tenho nenhuma pessoa, Tainara, não conheço ninguém, não tenho nenhuma amizade. A partir disso, você vai começar a refletir como essa introdução desse assunto está no seu dia a dia. Porque a gente também só se aproxima das pessoas nas quais a gente tem algum tipo de afinidade. E essa afinidade, ela também está construída a partir de um ideal. Que ideal é esse em uma sociedade colonizada pelo cristianismo? O ideal cristão. Então, é muito importante a gente aproveitar toda essa votação agora que o conclave vai fazer, do novo Papa, e a trajetória do Papa Francisco, a gente discutir a religião dentro das nossas formações individuais e coletivas. Como isso interfere no nosso arcabouço cultural, no que a gente aprende de certo e errado, no que a gente escolhe de relação interpessoal, de amizade, de vizinhança, de festa que você vai frequentar. Eu mesma, antigamente, me formei em um berço do cristianismo, eu fiz primeira comunhão, eu era obrigada, né? Também é um outro movimento que a gente fala, né? Como a religião foi imposta pra gente. A gente, naturalmente, não teve a livre escolha de não, eu quero ser de tal religião. Não, geralmente a gente precisou seguir uma religião posta pela nossa família. Eu sou exemplo vivo disso. A minha mãe é católica e me obrigava a ir para a igreja todo final de semana. Me obrigou a fazer primeira comunhão. Eu só não fiz crisma porque eu já estava mais rebelde do que nunca e aí eu não fiz o crisma. Mas se dependesse de minha mãe, eu fazia o crisma, a primeira comunhão, me tornava coroinha da igreja, fazia tudo. Mas ela nunca me perguntou, ou ela nunca obedeceu, né? Ela nunca respeitou a minha vontade de não querer estar naquele espaço. Então, eu estive ali posta. Assim como eu, muitas pessoas viveram isso. E depois de uma certa idade, elas tiveram, ou não, né? A liberdade de escolher as suas religiões. Então, tudo isso vai trazer uma herança colonialista. A gente fala tanto de racismo estrutural, a gente fala tanto do impacto da colonização dentro da formação do Ocidente e do nosso país, do Brasil, que a gente acaba não falando da religião que legitimou esses processos violentos, que foi a Igreja Católica. É como se a igreja fosse tão santificada, né? Não que não seja e não que não precise ser, só que ela foi santificada a um ponto tão extremo que essa discussão, que essa reflexão, que esse diálogo, ele era até proibido, ele era até endemonizado, porque a gente não pode contestar a Igreja Católica de lugar nenhum. E